Vamos lá, pessoal, vamos aos componentes de uma solução, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu misturei sal de cozinha em água, tá legal? Vamos pegar essa solução aqui mais simplesinha, ó. Então, vocês podem imaginar o seguinte, que quando você pega um pouquinho de sal e coloca num tanto com água, você sempre tem o quê? Um dos componentes que está o quê? Em menor quantidade. Aquele componente que está em menor quantidade, pessoal, ele é chamado de soluto. Soluto é o componente em menor quantidade, tá bom? Agora, quando você olha aqui, pessoal, você tem o quê? Você tem a água que está em maior quantidade, tá bom? Então, a água é chamado de solvente. Quando você pega o soluto em contato com o solvente, quando você junta os dois, o que você tem? Qual que é o resultado disso aqui? O resultado é a solução, pessoal. É a mesma coisa aqui, ó. Você tem o soluto, tá ok? Aqui ele colocou bastante, mas é menos, viu, pessoal? E uma quantidade de água, que eu acredito que seja mais do que isso daqui, tá bom? Então, quando você pega o soluto, que está em menor quantidade, com o solvente, que está em maior quantidade, você tem o quê? Você tem a solução. É que aqui, pessoal, é o seguinte... aqui nós temos um exemplo de solução aquosa. O que é uma solução aquosa? É aquela que o solvente é água. Mas nós temos aqui, pessoal, outros exemplos de solução. Acho que nunca ninguém se deu conta disso daqui. Por exemplo, ó, eu vou pegar uma solução sólida, ou seja, que não tem líquido, né? Então, qual que vai ser o estado físico dos componentes? Os dois componentes, pessoal, estarão em estado físico sólido. Por exemplo, vocês já ouviram falar de latão? Latão, pessoal, é uma liga metálica feita de cobre mais zinco. Tá certo? Alguns utensílios domésticos. Aqui temos um bule, né, feito de latão. Por exemplo, bronze. Algumas medalhas, algumas moedas, né, é feita de cobre e de estanho. Olha lá, você tem dois metais dando o quê? Uma liga. Isso aqui é uma liga também, assim como o latão, ó. Uma liga metálica. Pessoal, por incrível que pareça, isso daqui também é o quê? É uma solução, tá bom? Então não precisa ter água para ser solução. Por exemplo, aqui, uma solução em que os dois componentes são gases, tá certo? Então nós temos, ó, o ar atmosférico. Então nós estamos mergulhados, pessoal, numa gigantesca piscina de ar atmosférico. Nós respiramos o ar atmosférico, tá ok? Então o ar, na verdade, ele é formado por vários componentes. Aqui ele destacou o gás nitrogênio, gás oxigênio, argônio, gás carbônico, entre outros. Tá certo? Então, a gente não vê o ar atmosférico, é uma solução. Tá bom? Aqui, pessoal, não vou me lembrar o que é isso daqui. Acho que eu nem vou explicar. Eu acho que fica só no ar atmosférico mesmo. Tá bom? Por exemplo, ó, solução líquida, além daquela que nós vimos até agora, que é o sal dissolvido em água, ou então as que eu mostrei até agora. Ó. Então, por exemplo, líquido mais gás. Ó, a água de um aquário, pessoal. A água de aquário é uma solução do tipo líquida. Então, você tem o líquido, que é a água, que está em maior quantidade, e você tem gases dissolvidos aqui dentro. Ó. Gás oxigênio para os peixes respirarem, né? Você também tem, pessoal, substâncias sólidas misturadas aqui, ó. Tudo bem? Então, você tem líquido mais sólido também aqui. Tá certo? Por exemplo, quando você pega uma solução líquida formada por dois líquidos, o álcool que a gente compra é interessante, pessoal. O pessoal pensa que compra álcool puro. O álcool puro é muito caro. Se você pegar aquele 96%, né? O que significa aquilo? Significa que você tem 96% de álcool e 4% de água. Então, o álcool, o etanol, é que está fazendo o papel de solvente, que ele está em maior quantidade. Mas o álcool que a gente compra em posto de gasolina para abastecer nossos carros, ou então que nós compramos em farmácia, supermercado, também é uma solução. A gente não compra álcool puro. O vinagre, por exemplo, ó, nós temos aqui a mistura de ácido acético e água. O vinagre também, pessoal, é um exemplo que é de solução líquida. É que nós vamos, pessoal, usar mais esse tipo aqui de solução, tá bom? A solução aquosa. Tá legal, pessoal?